Boa tarde, meus amores, tudo bom? O beijinho da tia Camila. Vamos começar a nossa aulinha. E a aula de hoje temos o quê? História e temos redação. Isso, meus amores, a aulinha de hoje é história e redação. Mas antes disso, vamos pegar a nossa agenda, o nosso marca-texto. Tia Camila, tem tarefinha? Tem. Qual é a página, tia Camila? Página 12 e página 13, tá? De história. Então, página 12, 13. Ah, esqueci. Da 14 também. Então, página 12, 13 e 14, né? Caminhos dos Tráficos Atlânticos, não é isso? Então, vamos começar. Página 12, temos tarefinha. E na página 14 também temos tarefinha. Mas vamos começar, tá? Vamos pegar o nosso marca-texto. Agora que a Camila vai explicar um pouquinho, quer que vocês prestem bastante atenção. Estamos trabalhando, deixa eu só colocar aqui, isso. Estamos trabalhando com, né, falando um pouquinho da escravidão, né, dos escravos, como surgiu, né, das feitorias, da África durante o tráfico de escravo. Então, vamos dar continuidade, né? Já falamos sobre da África, né, isso? E agora vamos falar sobre as regiões de origem dos africanos, né, dos escravos, né, isso também. Pois é, vamos começar. A tia Camila vai pegar o marca-texto vermelho, hoje eu vou de vermelho, tá? Então vamos lá. A escravidão pratiçada, na África, na África, era um pouco diferente da que estamos estudando aqui. Presta atenção. Então, praticada, a escravidão praticada na África é um pouco diferente, desculpa, do que estudamos, né? A tia Camila já explicou para vocês, já falou sobre a sociedade africana, as feitorias, já falou sobre João Jorge de Minas, né? Que era o quê? João Jorge de Minas, isso, localizado até agora na Gana, né? Então, ali onde ficavam os escravos, né? Os navios passavam. Então, tudo isso a Camila já falou para vocês, né? Já explicou para vocês. Vamos dar continuidade e mostrar as regiões. Isso porque a partir do século X10, V e V5 e o 1 aqui é 1. Então, século XVI, a escravidão estabelecida pelos portugueses e outros europeus tinha como base o tráfico africano. Então, no século XVI, né, ele tinha como como base, né, do tráfico o escravo, né, o tráfico de escravos, né, de negros. Então, no século XVI isso era frequente, isso realmente existia. Todo mundo, quem tinha os senhores, né, os portugueses, tinha condições, começavam a traficar, a vender e a comprar escravo. Ou seja, o indivíduo era capturado e levado à força da sua terra de origem, ou seja, onde era a terra de origem deles, os africanos, na África, para outros continentes, a Europa e a América. Então, eles saíam da África e iam para onde? Quais eram os outros continentes? A Europa e a América, né? Para ser o quê? Comercializados como mercadoria. Venda e troca, né, gente? Que é muito difícil, que é muito, assim, muito triste, né? Infelizmente, escravo ser humano. Eu estava pesquisando também, existe ainda no tempo de hoje, tá? Alguns lugares não são todos, tá, gente? Porque hoje existe a lei, hoje temos leis, né? Mas tem gente, sabia, que ainda trabalha por um pedacinho de terra, trabalha por um prato de comida, é muito difícil, né, a situação, tá? Então, para saber mais sobre as origens do homem, né, e da mulher escravizada e trazida à colônia, leia esse textozinho. Eu vou grifar só esse nome aqui, ó. Angola, tá? Outro nome aqui, Moçambique. E esse aqui, Nigreria. Porque o que acontece? Quando vocês começarem a ler, né, o texto, vai falar um pouquinho. Hoje as regiões ocupadas por Angola, então, são algumas regiões, né, que a gente realmente existe, né, ofereceram a maior parte do escravo utilizado na América Portuguesa.
no século XVII, no século XVIII, desculpa, o comércio do Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, eram suprimentos de escravos que vinham da costa do leste africano, não é isso? E do atual o quê? Moçambique. Então, quais eram as regiões? As regiões eram Angola, Moçambique, né, no comércio baiano, e a partir do século XVII até o fim do tráfico dos escravos, eram, tipo assim, eles tinham na região, ainda comercializava, né? E então ficou o sudeste no atual Singueira. Então, aqui, presta atenção. O texto ele fala sobre algumas regiões. A região chama atenção, Angola, Moçambique e a Sigueira, né? Sigueiria, né? Sigueiria, né? Siguéria, é o acento, desculpa, Siguéria. Então, essas são algumas regiões que realmente praticavam, que realmente tinham, tá? Então, preste bastante atenção. Temos tarefinha? Temos. Jogo rápido. No texto acima, são citadas algumas regiões. Olha o que eu falei de regiões no passado, né? Então, quais foram essas regiões, né? O nome dos três países atual, né? Localiza em qual região. Então, tudo isso eu já falei para vocês, expliquei para vocês, tá vendo? Então, na página 12 temos aqui e na página 13 vamos falar sobre as travessias do Atlântico, né? É a continuação também, né? Só que vamos dar agora a continuação e falar um pouquinho sobre o mapa, né? O mapa mundi, né? Que é o famoso Oceano Atlântico, né? Então, por onde eles passavam, né? Como separava, qual é o mapa que separava a África do Brasil, né? Qual o nome desse oceano? Então, o Oceano Atlântico, né? Era ele que separava, ele transportava, né, os escravos, os africanos, e cruzava por o oceano em direção à colônia que na América, chamada-se de tumbeiros, né? Eles eram chamados de tumbeiros, né? Eles transportavam centenas de pessoas, né? Centenas de escravos, né? E assim era bastante condições assim, não tinha alimentos, não tinha água, era realmente sujeira, era horrível, né? Então, assim, eles sofreram muito, né? Alguns não conseguiam viver, alguns morreram, né? Eu quero que vocês prestem bastante atenção na situação. Olha o que acontece, né? Olha onde eles dormiam, eles ficavam todos juntos, né? Não tinham roupa, então passavam aqui realmente por alguns sufocos. Então vamos lá, igual ou diferente. No século XIX, um meio de transporte muito utilizado era os navios. Será que hoje em dia, né, os navios são utilizados da mesma finalidade? Né? Ele hoje realmente transporta escravo ou ele transporta mercadoria, né? E o porquê, né? Isso então, tudo isso que vocês irão falar, né? E escrever. Tia Camila, dá no livro? Dá, meu amor. Só escrever aqui, ó, faz uma partezinha aqui, se não der, coloca aqui embaixo. Não se preocupa, mas dá não é muito grande não, tá? É a sua opinião, tá? Se realmente transporta, se realmente não transporta e o porquê, né? Se transporta pessoas, o porquê? Se não transporta, o que que transporta, né? Tudo isso. Aí, como estamos falando sobre caminho, né, sobre a história, estamos falando sobre o caminho dos tráficos, né, atlânticos, né? Então aqui tá aqui nesse mapa aqui, que a Camila quer mostrar vocês aqui, né? Tem várias datas aqui, tá? Mas aqui tem falando assim: o mapa a seguir mostra os principais portos onde saíam os escravos, ou seja, nos continentes africanos. Os principais portos chegando ó, dessas pessoas da colônia, observe. Então, vocês vão observar aqui, ó, saíam do Brasil, ó, nosso mapa, né? E iam para outro o quê? Para o outro lado, né? Quem dividia era o Oceano Atlântico, então eles iam para o outro lado, olha aqui como era o tráfico, tá? Então ficava de um lado para o outro, né? E assim, era muito triste pelas condições, né? Quando você observa essa imagem aqui, os senhores tudo com roupa, tudo vestido. Então aí ele passava fome. Tem esse aqui, ó, que tá pedindo água. Então, é água, comida. Então ele tá estendendo assim, pedindo socorro, né? Pedindo ajuda. Tem essa mulher aqui com criança. Então, você já imaginou criança no meio de gente, de homens, né? Mulheres deitadas. Então, realmente era muito difícil, sem contar que eles estavam, ó, tudo acorrentados, tá? Ele tinha corrente alguns, né? E assim, para não fugirem, para não, ó, criança aqui no chão.
Então, realmente era um sofrimento imenso, né? Então, assim, quando eles tinham viagens muito longas, então, assim, às vezes eles nem sobreviviam, né? Eles, às vezes, morriam. Então, preste atenção. Observe o mapa assim e me responda as questões. Os indivíduos escravizados de Mosaic, ó, é aqui, viu? Moçambique, desembarcavam em Porto, na colônia. Qual era? Qual era o porto, né? Onde é que ele saiu? Quando ele saiu daqui, eles iam para onde? Qual era o porto no Brasil, né? E os indivíduos escravizados que saíam de feitorias de São Jorge, da Minas, e traziam, onde era que eles embarcavam? Né? Ele de São Jorge. Né? Isso, onde é que eles desembarcavam? Preste atenção, ó. Vem aqui São Jorge, acompanha aqui. Onde é que eles embarcavam no Brasil? Então, a resposta é muito fácil, tá? Não é difícil, tá bom, meus amores? Mas se não souber, se tiver alguma dúvida, não se preocupe que teremos videoconferência, tá? E a tia Camila explica tudinho para vocês, tá bom? Então, ó, qualquer dúvida que tiver, é só falar com a tia Camila, tá? Ó. Beijo, 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 beijo. Fique com Deus, que Papai do Céu abençoe vocês, a família de vocês, tá? E não esqueça, que é Camila, liga já, tá? Tchau!